Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, daquelas que pouca gente responde em voz alta. Você já teve a sensação de que a vida financeira vai finalmente entrar nos trilhos quando ganhar um pouco mais? Como se existisse um número específico que resolvesse tudo? Um salário onde, a partir dali, a preocupação acabaria e o dinheiro finalmente começaria a sobrar no fim do mês? Talvez você já tenha pensado algo assim: quando eu ganhar 5.000 por mês vai dar. Parece um valor razoável, parece suficiente para organizar a vida. Aí o tempo passa, a renda melhora, você chega perto disso ou até ultrapassa, e mesmo assim a sensação de aperto continua ali. As contas se reorganizam, novos gastos aparecem e aquele alívio que parecia tão próximo simplesmente não acontece. Então a meta muda. A mente começa a pensar em um número maior. Não, na verdade, quando chegar nos 10.000 vai sobrar. Só que a história muitas vezes se repete. A renda aumenta, mas a sensação de tranquilidade não vem com a mesma velocidade. O dinheiro entra, sai, a vida segue acontecendo e às vezes parece que ele simplesmente evapora sem que você entenda exatamente como. E é nesse momento que surge um pensamento meio silencioso, quase desconfortável de admitir. Um pensamento que muita gente guarda só para si. A dúvida aparece devagar. Será que o problema sou eu? Porque você trabalha, você se esforça, você tenta fazer o certo, tenta organizar as contas, cortar alguns excessos e planejar melhor o mês. Mesmo assim, aquela sensação de segurança financeira parece nunca chegar de verdade. É como correr em direção a uma linha de chegada que sempre se move um pouco mais para frente. Quando você acha que está perto, ela parece dar mais alguns passos adiante. Não importa quanto você avance, sempre parece faltar um pouco para finalmente respirar aliviado. E eu vou te contar uma coisa que pode soar estranha no começo, mas que faz muito mais sentido quando você entende o que está por trás disso. Talvez você nunca se sinta realmente rico, mesmo que ganhe mais dinheiro, mesmo que comece a investir, mesmo que construa patrimônio ao longo do tempo. E calma, isso não é uma sentença negativa nem uma forma de dizer que não vale a pena melhorar de vida. Na verdade, entender por que essa sensação acontece pode ser uma das coisas mais libertadoras que você vai ouvir sobre dinheiro. Porque quando você entende o mecanismo por trás disso, muita pressão começa a desaparecer e você passa a enxergar a vida financeira de um jeito muito mais claro e muito mais humano. A maioria das pessoas cresce acreditando que riqueza é simplesmente um número, um valor específico que, quando você finalmente alcança, resolve a maior parte das preocupações da vida. Pode ser um salário, um certo patrimônio ou até um determinado estilo de vida que parece representar estabilidade. A ideia que muita gente carrega é simples. Existe um ponto financeiro onde as coisas finalmente ficam tranquilas e tudo o que você precisa fazer é chegar lá. Essa crença começa bem cedo. Quando a gente é criança ou adolescente, olha para certos valores de dinheiro como se fossem enormes. Quem ganha 10.000 por mês, por exemplo, parece automaticamente rico aos olhos de quem ainda não vive a realidade das contas, dos boletos e das responsabilidades do dia a dia. Parece um valor que resolveria tudo, um número que na cabeça de muita gente significaria finalmente viver sem preocupação. Só que quando a vida adulta chega, a percepção muda. Você começa a conhecer pessoas que ganham exatamente esse valor e percebe que elas também reclamam de dinheiro. Também falam de contas apertadas, de gastos que aumentaram, de responsabilidades que vieram junto com a renda maior, e aí acontece algo curioso na nossa cabeça. Em vez de questionar a ideia de riqueza, a gente simplesmente move a meta para frente. Então surge um novo pensamento. Talvez rico de verdade seja quem ganha 20.000, ou quem tem uma empresa maior, ou quem já acumulou um patrimônio considerável. E assim, a linha que define o que é ser rico continua andando, sempre um pouco mais distante do ponto onde você está agora, sempre posicionada em algum lugar que parece logo ali, mas nunca exatamente aqui. O problema é que fomos ensinados a pensar sobre dinheiro de uma forma muito matemática, quase mecânica, como se fosse apenas uma questão de aumentar os números e pronto, a sensação de tranquilidade viria automaticamente junto. Mas a realidade da vida financeira é muito mais psicológica do que parece à primeira vista. O dinheiro que entra na conta é um número, mas a forma como a gente sente esse dinheiro é outra história completamente diferente. Porque dinheiro, no fim das contas, também é sensação. Ele se mistura com a ideia de segurança, com o medo de faltar,
com a comparação que fazemos com outras pessoas e com as expectativas que criamos para o futuro. E o mais curioso é que essas coisas não ficam paradas no mesmo lugar. Elas se movem junto com você ao longo da vida. Quando sua renda aumenta, a sua referência de normalidade também muda. Quando sua qualidade de vida melhora, o padrão de conforto se ajusta automaticamente. Quando seu círculo social muda, a forma como você se compara com os outros também muda. E por causa disso, aquela sensação de finalmente ter chegado lá parece escapar o tempo todo. Não porque você está fazendo tudo errado, nem porque falta esforço ou disciplina. Muitas vezes isso acontece simplesmente porque o cérebro humano funciona assim. Ele se adapta rápido, ele recalcula expectativas e ele redefine constantemente o que parece suficiente. Entender isso muda bastante a forma como a gente enxerga o dinheiro e a própria ideia de riqueza. Existe um conceito na psicologia chamado adaptação hedônica. O nome parece complicado, meio acadêmico, mas a ideia por trás dele é extremamente simples. O ser humano se acostuma com as coisas muito rápido, muito mais rápido do que a gente imagina. Aquilo que hoje parece uma grande conquista, com o tempo vira apenas parte da rotina, algo normal do dia a dia. Tenta lembrar da primeira vez que você ganhou seu próprio dinheiro. Pode ter sido o primeiro salário, um estágio, um trabalho temporário ou até algum dinheiro que entrou de forma inesperada. Talvez não fosse um valor alto, mas na sua cabeça parecia enorme. Você olhava aquele número e pensava algo como: caramba, agora eu estou ganhando dinheiro de verdade. Aquela sensação de independência, de conquista, de que as coisas estavam começando a acontecer. Só que essa sensação forte normalmente não dura muito tempo. Passa um mês, 2 meses, talvez um pouco mais, e aquilo vira o novo normal. O salário que parecia grande vira apenas o valor que entra todo mês. Ele deixa de causar aquele impacto emocional inicial e passa a ser apenas parte da rotina financeira. Não porque você ficou ingrato ou porque o dinheiro perdeu valor real, mas porque o cérebro simplesmente se acostumou. A mesma coisa acontece quando a renda aumenta. O primeiro aumento de salário geralmente parece enorme. Você recebe a notícia, faz algumas contas na cabeça e pensa que agora vai conseguir respirar um pouco mais tranquilo. Só que com o passar do tempo, aquele aumento deixa de parecer tão grande assim. Ele passa a fazer parte do padrão da sua vida financeira e o cérebro rapidamente se adapta à nova realidade. E quando essa adaptação acontece, algumas mudanças começam a surgir naturalmente. Nem sempre são decisões impulsivas ou irresponsáveis. Às vezes são apenas pequenos ajustes na forma de viver. Um celular um pouco melhor quando chega a hora de trocar, um aluguel um pouco mais confortável, um mercado onde você não precisa olhar cada centavo de tudo. Talvez um restaurante a mais no mês, ou uma pequena melhoria na rotina. Nada disso parece exagerado isoladamente. Não são gastos absurdos nem decisões totalmente fora da realidade. Na maior parte das vezes, é apenas a vida acontecendo. Pequenos aumentos no conforto, pequenas melhorias no cotidiano, coisas que parecem perfeitamente razoáveis quando a renda melhora um pouco. O problema é que, quando você percebe, aquele aumento que parecia grande já foi absorvido pelo novo estilo de vida. O dinheiro que antes parecia sobrar começa a encontrar novos destinos, e a sensação de tranquilidade que você esperava que viesse com o aumento acaba diminuindo com o tempo. Não porque o dinheiro desapareceu magicamente, mas porque as expectativas e o padrão de vida se ajustaram. Isso acontece com praticamente todo mundo, independentemente da profissão ou do nível de renda. Médicos passam por isso, empresários passam por isso, executivos, profissionais liberais, pessoas que ganham bem acima da média também passam por esse mesmo processo de adaptação. Porque, no fundo, o cérebro humano não mede riqueza apenas olhando para números absolutos. Ele mede riqueza olhando para a diferença entre expectativa e realidade. Se o dinheiro aumenta, mas as expectativas aumentam junto, a sensação de riqueza não cresce na mesma proporção, e às vezes ela até diminui. Por isso, tanta gente melhora de renda ao longo da vida e, mesmo assim, continua sentindo que ainda falta algo para finalmente se sentir tranquilo. Agora entra outro fator que complica tudo ainda mais nessa história: a comparação. O ser humano sempre se comparou com outras pessoas. Isso faz parte da nossa natureza. A gente observa quem está ao nosso redor para entender onde está na vida, se está indo bem ou se está ficando para trás.
O problema é que a forma como essa comparação acontece mudou muito nos últimos anos. Antigamente, essa referência era bem mais limitada. Você comparava sua vida com a dos vizinhos, com alguns colegas de trabalho, talvez com um ou outro amigo mais próximo. O círculo de comparação era pequeno e relativamente parecido com a sua própria realidade. As pessoas tinham estilos de vida próximos, enfrentavam dificuldades parecidas e viviam dentro de um contexto social parecido. Hoje, a situação é completamente diferente. Basta pegar o celular e abrir qualquer rede social para entrar em contato com dezenas de realidades diferentes em poucos minutos. Em questão de segundos, você vê alguém viajando para outro país, alguém comprando um carro novo, alguém reformando a casa inteira, alguém abrindo uma empresa ou mostrando investimentos aparentemente gigantescos. A sensação que fica é que todo mundo está sempre avançando, sempre conquistando algo novo. Só que existe um detalhe muito importante que muita gente esquece quando olha para essas coisas. Na maioria das vezes, você não está vendo a vida completa dessas pessoas. Você está vendo apenas recortes muito específicos, normalmente os melhores momentos. Aquela viagem planejada durante meses, aquela conquista que levou anos para acontecer, aquele momento de celebração que naturalmente as pessoas gostam de compartilhar. Só que sem perceber, o cérebro começa a fazer uma comparação injusta. Você acaba comparando a sua vida inteira, com todas as dificuldades, contas, dúvidas e momentos comuns do dia a dia, com o melhor momento que outra pessoa decidiu mostrar. Essa comparação distorce completamente a percepção do que significa estar bem financeiramente. E tem mais um ponto curioso nessa dinâmica. Sempre vai existir alguém com mais dinheiro, com mais patrimônio ou com um padrão de vida maior. Sempre. Mesmo pessoas que objetivamente são muito ricas continuam olhando para quem está num nível acima. Um empresário que construiu 10 milhões de patrimônio começa a observar quem tem 100. Quem chegou aos 100 milhões olha para quem tem 1 bilhão. E quando alguém chega nesse nível, o olhar muitas vezes se volta para quem aparece nas grandes listas de bilionários do mundo. A comparação nunca termina de verdade, ela apenas muda de escala. Os números aumentam, o contexto muda, mas o mecanismo psicológico continua funcionando da mesma forma. Por isso, a sensação de riqueza acaba sendo muito mais relativa do que absoluta. Quando o ponto de comparação muda, a percepção muda junto. Mesmo que a vida tenha melhorado bastante, se a referência passou a ser alguém que está muito acima, a sensação pode ser de que ainda falta algo para finalmente chegar lá. Existe ainda um terceiro fator que quase ninguém comenta quando o assunto é dinheiro: segurança. A sensação de riqueza muitas vezes tem menos a ver com quanto dinheiro você tem e muito mais com quanto você se sente protegido contra o futuro. Não é apenas sobre poder gastar mais ou ter acesso a coisas melhores. É sobre sentir que se algo der errado, você tem algum tipo de proteção. E o problema é que o mundo moderno é cheio de incertezas. O trabalho que hoje parece estável pode mudar de repente. Uma empresa que parecia sólida pode começar a enfrentar dificuldades. A economia pode entrar em um período complicado. Os preços podem subir. A inflação pode apertar o orçamento sem aviso. Mesmo quem está numa situação confortável começa a perceber que muita coisa pode mudar ao longo do caminho. Quando essa percepção aparece, o cérebro automaticamente entra em modo de proteção. Ele começa a fazer perguntas que parecem simples, mas que carregam um peso enorme. E se eu perder o trabalho? E se surgir uma emergência inesperada? E se por algum motivo a renda diminuir ou desaparecer por um tempo? Essas perguntas não aparecem porque a pessoa é pessimista ou negativa. Elas aparecem porque o cérebro humano foi programado para antecipar riscos. Isso significa que mesmo quando a situação atual está boa, a mente continua avaliando possíveis ameaças. Você pode estar pagando suas contas em dia, pode estar melhor do que estava alguns anos atrás, mas ainda assim existe uma parte da sua cabeça tentando garantir que tudo continue seguro no futuro. Essa preocupação constante cria uma sensação de alerta silencioso que muita gente carrega sem perceber. No fundo, essa reação tem uma lógica evolutiva. Durante milhares de anos, sobreviver dependia de prever perigos e se preparar para períodos difíceis. O cérebro humano ainda carrega esse mesmo mecanismo. Ele tende a focar no que pode dar errado, porque esse tipo de atenção aumentava as chances de sobrevivência no passado. O resultado é que a mente raramente relaxa completamente quando o assunto é segurança. Quando você junta todos esses fatores, o cenário começa a fazer mais sentido. A adaptação faz com que melhorias de renda rapidamente virem rotina. A comparação faz parecer que sempre existe alguém vivendo melhor.
E a segurança natural do futuro mantém o cérebro em estado de alerta. Essas três forças atuam ao mesmo tempo, muitas vezes sem que a gente perceba. O resultado disso tudo é que a sensação de riqueza fica sempre um pouco distante. Não importa apenas quanto dinheiro você ganha ou quanto patrimônio construiu. A forma como o cérebro interpreta essas informações faz com que a linha do suficiente continue se movendo. E por isso tanta gente melhora de vida ao longo dos anos e mesmo assim sente que a tranquilidade financeira completa está sempre um pouco mais à frente. Mas aqui vem a parte interessante dessa conversa. Talvez o problema não esteja em você, nem na quantidade de dinheiro que entra na sua conta. Talvez o erro esteja no objetivo que muita gente foi ensinada a perseguir. Durante muito tempo, a ideia que nos venderam foi simples: trabalhar, ganhar mais e um dia finalmente se sentir rico. Só que, quando você observa com mais calma, percebe que essa sensação quase nunca chega da forma que as pessoas imaginam. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro eu preciso para me sentir rico. Talvez a pergunta mais honesta seja outra, bem mais simples. Eu tenho controle da minha vida financeira? Porque controle muda completamente a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Quando existe algum nível de controle, a pressão diminui. Quando tudo parece fora de controle, mesmo uma renda maior pode vir acompanhada de muita ansiedade. Isso acontece porque a sensação de tranquilidade financeira não vem apenas do tamanho da renda. Ela vem da distância entre o que você ganha e o que você precisa para manter sua vida funcionando. Existem pessoas que ganham 20 mil por mês e vivem com uma sensação constante de aperto, sempre preocupadas com o próximo gasto ou com a próxima conta. E também existem pessoas que ganham bem menos, mas conseguem dormir tranquilas porque existe algum espaço entre o que entra e o que sai. Essa diferença tem muito mais a ver com margem do que com números absolutos. Margem é aquele espaço que sobra entre a renda e as despesas, um espaço que permite respirar com um pouco mais de calma. Quando existe margem, pequenos imprevistos deixam de parecer desastres. Uma conta inesperada não desmonta todo mês. Uma mudança no trabalho não vira imediatamente uma crise financeira. Com o tempo, construir margem começa a mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Ele deixa de ser apenas uma ferramenta de consumo imediato e começa a representar algo mais profundo. O dinheiro passa a se transformar em tempo. Tempo para pensar melhor antes de tomar decisões importantes. Tempo para lidar com dificuldades sem entrar em desespero. Tempo para não aceitar qualquer situação apenas porque você precisa pagar as contas naquele exato momento. Esse tipo de riqueza é silencioso. Ele não aparece em fotos nas redes sociais, não chama a atenção e muitas vezes nem parece impressionante quando alguém olha de fora. Mas na prática, ele muda completamente a qualidade de vida de uma pessoa. Porque ter algum controle e algum espaço financeiro reduz a pressão constante que muita gente sente quando o dinheiro parece sempre curto demais para a vida que está vivendo. A primeira coisa importante de entender é que não existe um momento mágico em que alguém simplesmente acorda e pensa: pronto, agora eu me sinto rico de verdade. Essa ideia de um ponto final, onde todas as preocupações desaparecem, na prática quase nunca acontece. Mesmo pessoas que melhoraram muito de vida continuam lidando com novas responsabilidades, novos desafios e novas preocupações. Por isso, abandonar essa expectativa já tira um peso enorme das costas, porque você para de correr atrás de uma sensação que, na maioria das vezes, não chega da forma que imaginamos. Quando você entende isso, começa a olhar para o dinheiro com um pouco mais de calma e menos cobrança interna. Em vez de medir sua vida financeira o tempo todo pela régua dos outros, você começa a perceber que cada pessoa está vivendo uma história completamente diferente. Algumas começaram com mais oportunidades, outras enfrentaram mais dificuldades no caminho, algumas têm menos responsabilidades, outras sustentam famílias inteiras. Comparar essas realidades como se fossem iguais quase sempre gera frustração desnecessária. Aceitar que cada pessoa tem um ponto de partida diferente muda muito a forma como você enxerga o progresso financeiro. Sua vida não precisa acompanhar o ritmo de ninguém, ela precisa fazer sentido dentro da sua própria realidade. Quando essa ideia começa a ficar mais clara, a pressão diminui bastante. Você para de sentir que está sempre atrasado em relação aos outros e começa a focar no que realmente pode melhorar dentro da sua própria vida. Outra coisa que faz muita diferença é mudar o foco das grandes transformações para as pequenas melhorias consistentes. A internet está cheia de promessas de mudança radical, enriquecimento rápido ou fórmulas milagrosas.
Só que a maioria das histórias financeiras reais não acontece dessa forma. O progresso normalmente vem de decisões simples que vão se acumulando ao longo do tempo, quase de maneira silenciosa. Coisas básicas como aprender a gastar um pouco melhor, entender para onde o dinheiro está indo, guardar uma parte quando isso for possível e construir uma pequena reserva para emergências. Com o tempo, também entra o aprendizado sobre investimentos simples. Nada complicado, apenas formas de fazer o dinheiro trabalhar um pouco a seu favor no longo prazo. Nada disso parece espetacular quando você olha isoladamente, mas o efeito acumulado dessas decisões pode ser muito poderoso. Porque enquanto muita gente está correndo atrás daquela sensação abstrata de riqueza, tentando alcançar um padrão de vida que parece sempre mudar, quem começa a construir margem financeira está construindo algo muito mais valioso: tranquilidade. E tranquilidade financeira não chama tanta atenção quanto luxo ou consumo, mas no dia a dia ela tem um impacto muito maior na qualidade de vida do que muita gente imagina. Existe uma coisa curiosa sobre dinheiro que muita gente só percebe depois de algum tempo tentando chegar lá. Quanto mais você tenta usar o dinheiro como prova de que venceu na vida, mais distante essa sensação parece ficar. Porque sempre surge um novo nível para alcançar. Sempre aparece um padrão de vida mais alto, um estilo de vida mais caro ou alguém vivendo de uma forma que parece ainda mais confortável do que a sua. E isso acontece porque a ideia de chegar lá é muito mais subjetiva do que parece. Não existe uma linha clara onde todo mundo concorda que a partir daquele ponto a vida está resolvida. Sempre existe um degrau acima, um novo objetivo financeiro, uma nova comparação que aparece no caminho. Quando a meta é apenas sentir que finalmente venceu financeiramente, a corrida tende a continuar indefinidamente. Mas algo interessante acontece quando você muda a pergunta que está guiando suas decisões. Em vez de perguntar o tempo todo, quando eu vou me sentir rico, você começa a perguntar algo mais simples e muito mais prático. Como eu posso viver com menos pressão financeira? Quando o objetivo passa a ser reduzir a pressão, a pressa começa a diminuir. As decisões deixam de ser movidas apenas por comparação ou por aquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo. Você começa a pensar com mais calma, avaliar melhor suas escolhas e organizar a vida financeira de uma forma que faça sentido para a sua realidade. Nesse momento, o dinheiro começa a voltar para o papel que ele sempre deveria ter tido. Ele deixa de ser um termômetro do seu valor como pessoa ou uma prova de sucesso para os outros. O dinheiro volta a ser uma ferramenta que ajuda a resolver problemas, a dar um pouco mais de liberdade e a criar alguma estabilidade ao longo do tempo. A verdade é que quase ninguém resolve a vida financeira de uma vez só. Isso raramente acontece da forma rápida que muitas histórias fazem parecer. Na maioria das vezes, a vida financeira vai sendo construída aos poucos, com erros, com ajustes e com aprendizados que aparecem ao longo do caminho. Cada decisão melhora um pouco o cenário, mesmo que o progresso pareça lento no começo. E talvez riqueza de verdade não seja aquela sensação exagerada de abundância que muitas vezes aparece em propagandas ou nas redes sociais. Talvez ela seja algo muito mais simples e silencioso. Dormir com menos preocupação, ter um pouco mais de liberdade para fazer escolhas e não precisar viver correndo desesperadamente atrás do próximo aumento apenas para conseguir respirar. Isso pode não parecer glamuroso quando alguém olha de fora. Não rende fotos impressionantes ou histórias grandiosas. Mas para muita gente, alcançar esse nível de tranquilidade financeira já muda completamente a forma de viver, de trabalhar e até de enxergar o próprio dinheiro. E se você ainda não faz parte da matilha, se inscreve no canal. Aqui a gente não promete milagre, não vende fantasia e não trata dinheiro como jogo. A ideia é simples: sair do automático, parar de seguir o rebanho e começar a pensar como alguém que constrói patrimônio com estratégia, calma e consistência. Vem ser um lobo nas finanças com a gente.